Daqui a 2 dias a gente vai jogar. Não tinha foba, mano. Deixa comigo. É igual o Romário, mano. O Romário chegava. O Romário era o campeão pra fugir da concentração, mano. Ele conta isso, né? Ele conta isso. Esse lá dentro eu dou conta do recado. Quando eu não der mais E conta, como eu foi saio. que o Bira saiu do Remo, do Paysandu pro Remo? Eu vou contar o que ele me contou. Tá. Sabe como era o apelido do Bira no Paysandu? Come e dorme. Ele treinava. Naquela época era só 18 jogadores, você lembra? Sim, eu lembro. Aí o treinador relacionava 19. Quando ele tinha que cortar um, ele cortava o Bira. Aí o Bira voltava do hotel pra Curuzu. Ele morava embaixo da arquibancada. Ele disse, tinha um lugar lá, um quartinho aqui pra trás. Ele mais um ou dois. E aí, bora treinar. E ele ia com aquela morrinha. Ele sabia que ele não ia jogar. Aí treinava, aí o cara dizia assim, é o seguinte, aí quando o centroavante concorrente dele se machucava, dizia, minha chance, né? Minha chance. Aí ele treinava, arrebentava 2 gols no coletivo, 3 gols no coletivo. Vai, não, eu vou improvisar, vou trazer um do meio pro ataque, Bira, tu tá fora. E não jogava. Quando o Alcindo saiu do Remo, o Remo precisou de um atacante. Alguém falou pro dirigente do clube do Remo que tinha o Bira no Paysandu e o Bira não jogava. Esse cara veio de Macapá e tá lá no Paysandu e ele não é aproveitado. Os caras não botam ele pra jogar e ele é bom. Aí ele disse assim, agora, como é que a gente vai fazer pra tirar o cara de lá? Não sei, se eu quiser eu chamo ele, fica lá debaixo da arquibancada, eu entro lá e chamo ele. O Bira me contou isso. Sim. Aí foi, não é da minha época. O Bira parou de jogar. O Bira foi o maior artilheiro do Campeonato Paraense. Nunca ninguém ultrapassou o Bira. Ele marcou 30 e poucos gols num campeonato só. Não é isso? Não tá na história? Acho que deve ser isso. Tá na história isso, né? Aí ele disse que ele estava deitado lá debaixo e o cara disse assim, vem cá. Tem um cidadão lá na porta aqui do estádio para falar contigo. Mas quem é? É pra te lá. Aí ele desceu só de camiseta, uma bermudinha, foi lá e o cara tava num carro com vidro fechado. O que é? Vem aqui. Entra aí. Ele entrou, quando ele entrou no banco de trás tinha um dirigindo, que era o motorista, e o dirigente, que eu não sei quem é, mesmo que eu soubesse eu não ia citar o nome, claro, porque é meio complicado. O dirigente disse assim, tu quer jogar no Remo? Mas como, rapaz, que eu tenho contrato aqui no Paysandu? Disse, não, tô perguntando, tu quer jogar no Remo? Rapaz, se for pra me jogar, eu quero, que eu tô aqui, nem me relaciono, nem me coloco pra jogar. Aí ele disse, então, faz o seguinte, arruma tua mala e vai pra Macapá, hoje à noite. Mas como não tinha foba, tu quer jogar no Remo? Quero, então pega a tua bagagem lá. Aí o Bira foi lá, arrumou umas trouxinhas, foi levar no aeroporto, vai te levar pro Macapá. Ele foi pro Macapá, esse daqui com 2 dias tu volta. Quando tu voltar, o teu contrato vai estar pronto, tu vai assinar o contrato, tu vai jogar no Remo. Foi isso que o Bira me contou na história. Eu achei impressionante. Nessa época existia cartolagem. Sim, verdade. O cartola ia atravessar o cara, atravessava mesmo. O Velber saiu do Remo pela justiça, parece. Sim. Foi? O Rodrigo parece que foi pela... Eu sei que existe essa rivalidade aqui, mas é essa rivalidade que alimenta... Vou contar uma história de rivalidade para vocês daqui a pouquinho, no Rio Grande do Sul, que eu vivi isso. E vocês vão ver. Eu não tem disputa melhor que a do Pará, cara. Tem torcedor apaixonado, mas igual aqui nesses... Não tem. Não tem. Quando o hino, o apaixonado torcedor do Paysandu, cara, isso aí é a realidade. O cara é apaixonado. 3-0 pro Fluminense. O melhor time do futebol brasileiro. Jogo no Mangueirão lotado. Aí tu vai dizer o quê? O torcedor acreditava que o Paysandu teria futebol para ganhar do Fluminense? Claro que acreditava. E ele foi, pagou o ingresso e deu a renda. O Paysandu ganhou quase 1 milhão de reais na renda. Estou citando aqui. Aí o Bira foi pro Macapá. Chegou lá com o dinheiro, ele falou que deram 5 mil para ele, 5 milhões naquela época. Chegou e foi para o Mapa Clube, uma quarta-feira, meteu a cara na gelada, ficou mamado. Amanheceu dormindo. Tinha um dirigente do Remo que era vendedor em Macapá, ele vendia, ele fazia, ia daqui, representante comercial e tal. E aí esse cara já sabia que ele tinha que trazer o Bira de volta. Quando foi ele passou terça e quarta em Macapá. 2 dias ele falou. Na quinta-feira ele foi partir para Belém.
Tá aqui a tua passagem, bora. Levou no aeroporto, embarca. Eles pensaram que ele não ia embarcar, eu vou te ficar te olhando, né? Aí o cara olhando pra ele, tá, eu já tô embarcando, entra no avião. Entrou no avião, tinha o cara no aeroporto de Belém, cadê? Tá aqui, bora, entra aí. Tu vai pro Baenão. Ele foi para o Baenão, chegou lá, pessoal, é o seguinte, esse aqui é o Bira, apresentou pro treinador, eu acho que era Jobé Meira, parece, eu não sei se era esse. Eu sei que tinha um treinador no Remo, ele falava o nome, eu não gravei isso com o Bira. Sim. Aí ele foi pro Remo e treinou quinta de tarde, sexta o dia, quando foi no coletivo de sexta-feira ele fez um gol no coleta. Sábado de manhã o recreativo, o jogo era domingo. Remo e Paysandu, ele estreou no Remo num repar. Aí ele treinou na sexta-feira no coletivo Barbosa, pegado coleta, pá. E os caras aqui, dá no Bira, eu dominei a bola, tirei do zagueiro, ele tinha uma facilidade pra isso. Quando o Bira dominava, ele dominava levando pra frente e ele tinha um corpão, ele prendia o zagueiro e deixava a bola. Tu joga a bola, sabe como é? Quando tu tá dominando, tu tem que proteger a bola. Ele protegia e batia com uma facilidade. Ele antecipava de cabeça. O Bira era um atacante completo, cara. Jogou no Internacional, né, cara? Então, e jogou com o time do Paulo Roberto Falcão, meu amigo, de titular. E ele não quis ir pro Flamengo. Perguntaram se ele queria ir pro Flamengo, se ele queria ir pro Inter. Eterno ídolo, né? Lá no Ele é até mais, eu já vi documentário que ele é até mais do próprio Falcão, né? Mais querido. Tem mais moral do que o Falcão lá. O Falcão porque virou político. Tem essa questão política. O Bira, ele não ficou... O Bira é aquele ser humano, era aquele ser humano que ele não tinha ambição de guardar. Sabe como é? Outro dia eu tava vendo um vídeo na internet do Amaral. Falaram, Amaral, tu vendeu tuas camisas? Vendi, dei faixa, medalha de bronze, eu vendi tudo. Aí, mas por que isso? Porque ele falou assim, tá na internet isso. Aí disse assim, eu fui na casa do Cafu, Cafu tem uma coleção de camisas. Ele falou, Cafu, tu tá perdendo dinheiro com um monte de camisa. Quando tu morrer vai ficar tudo, rapaz. Ele falou, só tem uma coisa que você tem que guardar e proteger, a tua vida com Deus. Eu achei linda a mensagem do Amaral, tá na internet, pesquisa aí. O Bira era esse ser humano. Se ele tinha uma manga, ele comia um pedaço e te dava o outro lado. Sem ganância de guardar uma manga. Tô citando um exemplo. Sim. Aí sim, o Bira treinou, ele me contou isso, cara, e ele achava tanta graça. O Bira remista, assim, sabe? O Bira era um símbolo. O Remo fez homenagem pro Bira, fez campanha pra ele. Ele subiu, cresceu, foi embora por causa do Remo. Então, aí ele disse, Barbosa, treinei na sexta-feira e me relacionaram. Eu digo, pô, tô relacionado, não sei se eu vou jogar. Tô no banco já. Aí tô no banco, aí chegou na pré-eleição e tal, eu conversando e tal, o treinador falando no vestiário, aquece todo mundo e pá, aquele negócio. Vou escalar o time, pessoal, e tal, quando ele jogou a camisa 9, ele chamava, ele jogou ele tinha uma brincadeira que ele dizia ele denominava ele como um personagem. Sim. Quando ele jogou em cima do Bira, a camisa 9, ele disse, você não acredita nisso. Eu vou jogar um clássico na minha estreia. Sabe o que aconteceu nesse clássico? Queres que eu te conte? Pode contar. Foi 2-1 pro Remo. Adivinha quem fez os 2 gols do Remo? O Bira. O jogo foi 2-1. Paysandu 1, Remo 2. Quem me contou foi o Bira. Se eu tô mentindo, o Bira me contou. Eu trabalhava com ele. Se estiver mentindo, o Bira vem aqui. Não vem. Mas isso tá na história. Quem é dessa época vai lembrar. Ele disse, foi 2-1 o jogo, o Bira fez 2 gols e ele ganhou o cacete. Ele falou, Barbosa, quando eu cheguei no vestiário, que a imprensa toda veio pra cima de mim, eu disse assim, a vida dele mudou a partir daí, mano. Aí pronto. Todo jogo, era Carlos Roberto, parece, que jogou no Carlos Roberto, que era ele, ele se chamava assim, Roberto Carlos, como personagem grande. Enfim, então é essa a história do Bira. E foi pra lá, teve uma briga muito grande, que o Paysandu queria de volta e tal, e teve uma comanda, e ele não, ficou lá. A tua história com ele do teu lado, como comentarista? A gente viajava, nós fizemos a transmissão de um jogo, eu e o Bira, no estádio, você conhece o Amazonas? Manaus. Eu fui lá no Amazonas tem uma cidade chamada que tem aquele
Se eu lembrar que o Túlio Maravilha jogou no futebol amazonense, o Amapá Clube foi jogar Itacoatiara. Itacoatiara. A cidade de Itacoatiara são 5 horas de ônibus É muito longe. Não, 5 horas é perto. Pra mim é longe. É Rio-São Paulo de ônibus, é 5 horas. Rio-São Paulo de ônibus é 5 horas, dependendo do trânsito. Mas lá em Itacoatiara é 5 horas. Nós vamos transmitir o jogo lá. O Túlio jogava nesse time lá do interior do Amazonas. Quando o povo descobriu que o Bira estava lá comentando, eles não deixaram de comentar o jogo. Eu fiquei praticamente narrando o jogo sozinho. Ele era uma personalidade, cara. E ele não usava isso. Porque se ele usasse, ele ia lá, chegou o Bira em Itacoatiara. Ele ia lá no prefeito. Prefeito, eu sou o Bira. Pô, Bira, tu quer ir pra onde? Qual é o hotel? O que você quer? Qual é o carro que tu quer? O que eu posso fazer por ti? Quando a imprensa descobriu que o Bira ia comentar o jogo lá, eu não lembro a rádio que a gente estava, acho que era na difusora, não estou lembrado. É tanta rádio que eu já trabalhei. E ele aqui, aí levaram uma bandeja de lanche lá para nós. O presidente da crônica foi na nossa cabine e viu o Bira. E ele saiu, sabe quem está aí comentando? O Bira. Aí pronto. Ele não comentou para mim. Eu estou citando só um exemplo. Você perguntou a minha vida com o Bira. Ele era uma personalidade, cara. Ele era muito importante, o Bira. E ele... Tá aí. Você me perguntou por que o futebol do Amapá não evolui, não cresce. Aqui no Pará elegeram um ex-atacante do Paysandu, deputado, outro vereador, jogador. O Bira, praticamente, fizeram outro dia uma... Dá para ser governador do Amapá. Era pro Bira ser, assim, uma personalidade tremenda pela grandeza da história dele no Amapá. Tá aí, a resposta é essa. Então falta questão política também. Não valoriza. Falta explorar a imagem daquela figura. E a questão assim, por que o futebol não vai tão para cima? Por exemplo, nós da imprensa, eu tenho um sentimento que nós não precisamos ter, tipo, tudo. Sim. 100%. Se você tirar 10% para colaborar com a crônica esportiva, você vai ter profissionais dedicados fazendo aquilo que você... Você sabia que tem um cara que trabalha comigo de repórter, que ele trabalha o dia todo, aí sai 7 da noite, se o jogo for 8, ele vai direto pro estádio, veste a camisa da rádio e vai fazer pista de gol para mim? Ganha uma cota, mas ele faz porque ele ama. Se esse cara tivesse um apoio da federação, aí ele dizia, não, eu vou passar o dia pesquisando, eu vou me dedicar a esse jogo, fazer uma reportagem bacana. Eu acho que a crônica esportiva no Amapá, ela não é valorizada pelos dirigentes de futebol. Alguns, tem raros. Tem dirigente de clube que valoriza a imprensa. Eu vou citar um, Rodolfo dos Santos Juarez, advogado, professor, engenheiro. Sim. E presidente do Amapá Clube. Ele colocava o repórter setorista na folha de pagamento do clube. Pronto. Olha só. Você é setorista do Amapá Clube, o presidente era o Rodolfo, chamava para receber no envelope. O Carlos Alves conta pra gente. Carlos Alves, mas ele não é jogador, mas ele é repórter, ele tá aqui acompanhando o clube, tá aqui o teu pagamento, assina aqui o recibo, tá aqui o teu salário. Tá entendendo? Hoje o dirigente, se você comentar alguma coisa, nem brinca. Eu fui fazer um comentário, eu mostrei um lance num jogo, na Rádio Mais. Teve um jogo ano passado. O último lance, o árbitro marcou um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. Ele marcou, o jogo estava 2-2. Estava 2-2. E o árbitro marcou um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. Ele tinha dado o acréscimo. E já tinha passado 1 minuto e pouco do acréscimo que ele deu. Ele deu 6, parece, ou 7. Eu não estou lembrado. Eu sei que a gente congelou. O Baqueta é fera disso. Ele congelou a imagem. Quando nós estamos em 3, que eu dou uma opinião e vocês são contrários à minha opinião, há uma discussão. Claro. Mas se eu dou uma opinião e vocês dois corroboram com a minha opinião, nós somos unanimidade. Nós estamos unânimes na mesma opinião. Então, no lance do pênalti, eu estava narrando, tinha o comentarista do meu lado e 2 repórteres lá embaixo. Eu e o comentarista vimos a imagem no replay. Eu congelar a imagem. Eu disse, olha, cara, perguntei pro comentarista, e aí, que esse pênalti? Ele falou assim, não foi pênalti. O árbitro está totalmente equivocado. Não foi, na minha opinião, não foi pênalti.
o repórter não estava vendo a imagem, ele não deu opinião. Eu disse, olha, para mim não foi pênalti. E eu estava transmitindo com imagem no YouTube. Meu irmão, choveu de mensagem. O cara que estava assistindo dizia, não foi pênalti, não foi pênalti. Cobraram o pênalti, saiu um gol, o time que teve o pênalti a seu favor ganhou o jogo. No outro dia, o dirigente me ligou. Falou tanta coisa pra mim, porque eu tinha emitido a minha opinião num lance do jogo dele. Falou que eu tava falando mal do time dele. Aí é por isso que o futebol às vezes não cresce, fica tão pequeno. E esse mesmo dirigente mandou um dia fechar a porta do estádio. Eu sou profissional credenciado. Minha carteira, eu vou tirar aqui porque eu gosto de mostrar. 2023. Brasil todo conhece, o mundo conhece. Eu fui no Uruguai, né? Olha aí. Olha aqui. Internacional. Minha carteira da imprensa e o cidadão dirigente do clube, ele mandou fechar o portão do estádio. E eu digo que ele mandou fechar porque eu estava no estádio e saí para comprar um lanche para minha equipe. Uhum. Quando eu voltei, tinha trancado. Eu fui pelo outro portão, buzinei. Disse, quem é? Barbosa Neto. Ele disse, não, você não entra. Mas por quê? Ordem. Disseram que você não entra. E estava tudo montado para me narrar o jogo lá em cima. E depois, no outro dia, o dirigente fez questão de dizer assim, eu mandei te barrar. O que é que ele ganha com isso? Eu fui entrevistar o Fabiano Heller. Lembra do zagueiro que jogou no Flamengo? Aí, nessa época, tava essa febre de entrevista coletiva, aquela coisa toda, não existia. Tava começando. Tava sendo implantado. Isso é um saco isso. Aí o Fabiano Heller vinha saindo. O jogo era Flamengo e Vasco. Uma final de Carioca. Eu tava no Rio. O Flamengo foi fazer um treino. Aquele bitoque, aquele 2 toques no sábado à tarde. Antes do jogo. E nós fomos na Gávea. Ele vinha saindo assim, o Fabiano Heller. E aí já tinha chamado um jogador para coletiva. E estavam eu, um colega da Rádio Tupi e mais uns 3 ali. Aí, poxa, cara, a gente não vai na coletiva, não vai ter como fazer pergunta aí, chamamos. Fabiano Heller, por gentileza. Ele falou, diga, meu amigo, você poderia conceder uma entrevista para nós aqui, olha, são uns 5 profissionais, a gente entrevista todo mundo ao mesmo tempo. Ele falou assim, eu lembro disso. Ele disse assim, é lógico, meu amigo, eu falo para vocês aqui e em qualquer lugar, porque se vocês não falarem de mim, quem vai falar? Então eu, Fabiano Heller, preciso da imprensa. E tem dirigente que acha que não precisa. Hoje o dirigente diz, não, a minha rede social no Instagram tem um monte de gente. Aquilo que a gente falou no começo. Sim. Eu tenho todo o meu equipamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas às vezes não tem o cara, o profissional competente para fazer. Quando encontra, faz. Então, eu acho que respondi essa pergunta. Sim, sim. Futebol não alavancou porque a imprensa não é valorizada pela federação. Dirigente de clube, acontece esse tipo de coisa, esse tipo de boicote. Porque ele se considera realmente o dono. Pois é. Né? Ele diz que ele é o dono. E esse clube que eu estou te falando... Aí de repente não tem aquela pressão da torcida. Exatamente. Né? Que aqui a gente tem, queira ou não tem, ainda tem uma pressão da torcida que o cara diz, eu vou fechar a porta, ninguém entra, portão, no outro dia tá fazendo onda, ainda tem isso, né?